Por quê, meus amados? A Bíblia Sagrada nos revela no livro de Gênesis, a Bíblia nos revela no livro de Gênesis, capítulo 12, que Abraão foi chamado para caminhar pela fé quando ele tinha 75 anos de idade. Lá em Ur dos Caldeus, o seu pai chamado Terá, um idólatra, e Deus falou para Abraão: Abraão, saia do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão creu e Abraão começou a andar pela fé. Entenda uma coisa, Abraão estava em Ur dos Caldeus, no meio da idolatria, e quando Deus o chamou, ele abandonou a idolatria e começou a caminhar pela fé. Assim como Dilson, estava lá no meio das práticas desagradáveis, Deus o chamou e ele começou a caminhar pela fé. Hoje já ouvimos o Dilson testemunhar, testemunho de vitória, porque quem começa a caminhar pela fé, ele move a mão de Deus, porque a Bíblia descreve que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer à moreira: desarraiga-te e lança-te ao mar, e ela obedecerá. A moreira significa o problema que surge na nossa vida, porque nós não estamos isentos de termos problema. Verdade. Eu estou sujeito a ter problema, cada um de nós estamos sujeitos a termos problema, mas o que diferencia o crente é a sua fé em Deus. Aleluia. Porque quando ele tem problema, ele vai orar, e aquele que ora move a mão de Deus, e quando a mão de Deus se move, a bênção é liberada. Aleluia. Então a Bíblia diz que Abraão, meus amados, começou a andar pela fé, largou a sua parentela, pegou a sua esposa Sarai, que o nome de Abraão inicialmente era Abrão, e o nome da sua mulher era Sarai, porque naquele tempo o nome da pessoa tinha tudo a ver com o caráter da pessoa. Então Abraão era chamado de Abraão, porque Abrão significa pai exaltado, e Sarai significa contenciosa. Conforme Abraão e Sarai começaram a andar com Deus, Deus começou a lapidar Sarai. Aleluia. Deus começou a lapidar Abraão. Glória a Deus. E quando eles começaram a andar pela fé, Deus falou para Abraão: Abraão, você não será mais Abrão, você não será mais pai exaltado, mas vou mudar o teu nome para Abraão, que significa pai de multidão. E Sarai, por andar com Deus, Deus começou a lapidar e disse: teu nome não será mais Sarai, mas será Sara, porque Sara significa princesa. Irmãos, quando nós começamos a andar com Deus, Deus começa a transformar o nosso caráter. Aleluia. Se nós antes tínhamos um temperamento sanguíneo, que é aquela pessoa que qualquer coisinha quer chutar o balde, quer rodar a baiana, quer derrubar o barraco, quando ela começa a andar com Deus, Deus começa a lapidar o temperamento dessa pessoa. Por isso que nós temos que andar com Deus, que quando andamos com Deus, Deus trabalha no nosso caráter para nós sermos iguais a Cristo. Que a Bíblia diz que Cristo é o nosso exemplo e o nosso modelo de vida cristã sem seguir. E a Bíblia descreve que Cristo só andou amando o próximo. Cristo só andou fazendo a vontade do Pai. Aleluia. Por isso que Jesus disse em João, capítulo 4 e versículo 35, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Então, quando começamos a andar como Cristo andou, nós não andamos mais brigando, irmãos. Nós não andamos mais contendendo com ninguém. Nós andamos amando. Porque a Bíblia diz que Jesus nos ensinou que nós temos que amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Como essa semana tivemos uma experiência, Nossa irmã que passou por uma experiência dolorosa e nós nos reunimos lá.
Vamos lá chorar com a Keiko. Oramos, Jesus, não deixa a Keiko ir embora agora não. Nós amamos ela, estamos amando ela agora. Então, Senhor, não deixa a Keiko ir embora. Amém. Em nome de Jesus. Né? Então, quando nós começamos a amar um ao outro, nós nos preocupamos, né? Abraçamos o Dilson, né? Passamos a amá-lo, né? Agora eu chamo ele de meu irmão mais velho, né, Dilson? Então a benção, porque nós nos amamos. E agora, né, a nossa amada irmã Sekimoto, queremos também orar para Deus te abençoar abundantemente, porque Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo, e nós temos que amar e andar pela fé, porque a Bíblia diz que quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele começou a andar pela fé, lá em Gênesis capítulo 13 e versículo 4, a Bíblia diz que Abraão começou a andar pela fé. Deus fez o gado de Abraão prosperar. Deus fez o gado do seu sobrinho Ló prosperar. Porque aquele que anda pela fé, ele prospera, irmão. Deus abençoa a vida dele. Deus abençoa, né? Irmão Dilson, em nome de Jesus, vou ver a sua vida muito próspera. E vamos ouvir o irmão Dilson aqui testemunhar. Jesus me deu uma vitória aqui, Jesus me deu outra vitória ali, porque aquele que anda pela fé, ele tem que ser abençoado. É bíblico isso. E a Bíblia nos revela que quando Abraão começou a andar pela fé, o seu sobrinho Ló também foi andando, seguindo Abraão. E a Bíblia diz que Deus fez prosperar o rebanho de Abraão e o rebanho do seu sobrinho Ló. Porque aquele que anda com aquele que anda pela fé vai ser abençoado. Por isso que a Bíblia diz: mostra-me com quem tu anda. Ou seja, anda com o sábio e serás sábio. Não anda com pessoa que só fica discutindo,